aquilo que parecia uma solução para a LFU, que estava tendo dificuldade de fechar acordos nos direitos de mídia, então chamou o Corinthians, que tem um maior apelo comercial, mas para isso concedeu ao Corinthians aquilo que criticava que o Flamengo tinha, ou seja, melhores condições para receber mais do que os outros, mas teve que fazer isso para trazer o Corinthians para o seu lado, para tentar ter melhores condições de negociação. Agora pode ser um problema, porque para que pagasse ao Corinthians o que prometeu, mais do que os outros, precisava arrecadar, fechar acordos ali, próximo de 1,7 bi. E tudo que se sabe hoje, ou que se é noticiado, é que a LFU tem algo próximo de 750 milhões com Record, Amazon Prime, YouTube, e ainda assim, parte desses acordos não foram assinados, tanto é que está tendo dificuldade para pegar os contratos, os clubes, e pedir empréstimo no início do ano que vem, que é quando concentram despesas sem tantas receitas. E agora pode ser um problema, porque se não conseguir arrecadar esse 1,7 bi, como vai pagar o Corinthians? Ou melhor, pagar o Corinthians vai ter que pagar mais do que os outros. A questão é que você vai ter um tamanho do bolo bem menor do que havia projetado, e a maior parte desse bolo vai para o Corinthians. E como é que ficarão os outros? Lembrando que a LFU quebrou os princípios e a coerência que ela pregava para criar a dissidência da Libra. E agora está se vendo num problema justamente pela sua incoerência. Está pagando mais ao Corinthians e ainda assim está arrecadando menos, não está conseguindo chegar perto do que havia projetado. E é sobre isso que nós vamos falar. Mas antes de seguir com esse vídeo, peço a sua ajuda para que se inscreva no canal, você que gosta do conteúdo do canal, quer apoiar o canal, se inscreva. É realmente muito importante a sua inscrição no canal para o crescimento do canal. Claro, tão importante quanto é o seu like, é o seu joinha, porque é através do seu like, do seu joinha, que o YouTube entende esse conteúdo como relevante e distribui para um número muito maior de pessoas, tem um alcance maior. Comente aqui se você concordou com algo ou até mesmo discordou, se você gostou ou não do conteúdo. Não importa, o importante é interagir. Então deixe seus comentários, eu procuro sempre ler os comentários e fazer uma reflexão baseada no que vocês comentam aqui para melhorar, sempre evoluir o conteúdo do canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe nos grupos de WhatsApp e, claro, vou pedir mais um favor, deixe aqui o seu feedback sobre o áudio do vídeo, se está ok? Voltando ao tema do vídeo, a LFU agora ela se encontra num problema bem significativo, bem complexo, porque ela não fechou nem perto do valor que ela projetava fechar de 1,7 bi e ela projetava fechar esse valor mais alto porque ela chamou o Corinthians prometendo uma fatia muito maior do bolo. E na verdade hoje ela tem um valor muito menor, inclusive, do que a Libra, que tem menos clubes, né? E aí vão falar, mas ainda tem o pay-per-view que pode fechar. Sim, o pay-per-view pode fechar, mas por um valor menor do que havia projetado. Certamente não vai chegar nem a 1 bi. Diogo, por que menor? Porque certamente a maior fatia vai ficar com a Libra, que, segundo noticiam, tem um acordo que não pode receber menos que um outro grupo econômico. E também, se fechar o pay-per-view, esse valor vai acrescer no contrato da Libra com a Globo. Ou seja, eles vão ganhar mais do que 1,1 bi já comprometidos nesse momento. Então, ainda que feche o pay-per-view, não vai chegar provavelmente no valor de 1 bi ou nem sequer perto de 1,7 bi. E ainda vai ter o problema de como distribuir esse dinheiro, já que prometeu a maior parte dessa fatia para o Corinthians, pois acreditava que ia chegar a receita projetada de 1,7 bi. E aí, nesse momento, você cria um verdadeiro problema para os demais clubes, que nesse momento estão sem contratos para negociar um empréstimo no início do ano que vem, que é quando esses clubes têm uma concentração maior de despesas e uma concentração menor de receitas. As receitas do futebol estão concentradas no segundo semestre. E normalmente os clubes que não estão equilibrados financeiramente, é o caso da maioria deles, e boa parte deles estão na LFU, eles recorrem ao mercado financeiro, aos bancos principalmente, para pedir empréstimos. E usam os contratos de televisão, como faziam antes com a Globo,
para dar como garantia e conseguir esses empréstimos a juros muito mais baixos. Sem esses contratos que não tem, ou no valor menor, com esses contratos no valor menor, certamente esses juros vão ser muito mais altos. Ainda assim, todo o mercado está sabendo, porque isso é sempre noticiado, que vai ter menos dinheiro para ser distribuído para esses clubes, né? Por quê? Porque a maior parte vai ser distribuída para o Corinthians. É uma complexidade muito maior do que havia antes, quando você já tinha determinado com a Globo o que cada clube ia ganhar exatamente, e você tinha um contrato com a Globo que tem uma credibilidade muito forte no mercado. Agora, além de você não ter todos esses contratos ainda assinados, está se negociando com o pay-per-view, mas certamente é um valor menor do que se havia projetado, e mesmo os que estão sendo anunciados não estão assinados, então você não tem ainda esses contratos assinados, e ainda que tenham, é uma conta que vai depender da sua performance de audiência e já tem um valor fixo prometido ao Corinthians, ou seja, vai sobrar bem menos do que poderia sobrar se caso tivesse mantido a união dessa liga para fazer as negociações coletivas, o que acabou sendo um tiro no pé da LFU nessa dissidência e cada vez mais está se comprovando. Então, nesse momento, o Corinthians acaba sendo um problema, porque embora seja um clube de muito apelo comercial, e é a segunda maior torcida do país, está concentrada na capital financeira mais importante em termos financeiros, né, do país, mas não foi o suficiente para elevar proporcionalmente as receitas nas negociações da LFU, proporcionalmente ao que ele vai receber. Ou seja, nesse momento ele não está se pagando. O que vai acontecer é que ele vai tirar mais de quem já ia ganhar menos. Ou seja, totalmente diferente dos princípios, dos critérios, de tudo aquilo que levou a LFU a criar a dissidência com a Libra, né? E aí, não adianta dizer que, como eu falo sempre, esse é um vídeo opinativo baseado nas notícias que são veiculadas nos portais, jornalistas de credibilidade. Não adianta dizer que clube tal, clube X, que está muito bem na LFU, que isso não confere, não faz, não comunica bem com a realidade, porque a realidade está mostrando aí que o Vasco já está querendo pular fora. O Internacional, uma vez me questionaram aqui, não é o presidente do Internacional falando, mas a própria mídia gaúcha. Bota aí o Baldasso, quando ele faz os comentários no canal dele, bota aí a Rádio Gaúcha com seus podcasts. Eles mesmos estão pressionando o Inter, dizendo que foi uma negociação prejudicial ao Inter, mediante o que eles estão comparando com o Grêmio, que está numa situação muito mais tranquila do ponto de vista dos direitos de mídia. Então, se os clubes mesmo já estão ensaiando um movimento para sair, e segundo notícias também do programa Finanças do Esporte, do UOL, Rodrigo Matos, dizendo que os clubes já estão preocupados porque não têm um contrato para chegar aos bancos em janeiro e pedir os empréstimos, como é que pode ser bom, não é verdade? Então, piora, intensifica a situação o fato de, faltando menos de 4 meses para iniciar o novo ciclo de campeonato brasileiro com novos direitos de mídia, você ainda não ter chegado nem à metade do que se projetou inicialmente, sabe? É muito próximo, está ali muito próximo de iniciar o novo ciclo de campeonato brasileiro. E na medida que o campeonato vai avançando, o teu valor, o teu produto proporcionalmente vai decrescendo também, ou seja, vai ficar uma situação ainda mais complicada. E como é que a LFU ela vai sair tendo que repartir maior parte daquilo que já não é o que ela projetou com o Corinthians, sendo justamente o contrário do que ela pregava para esses clubes criar a dissidência, tipo, vamos sair da Libra porque o Flamengo recebe muito e nós vamos conseguir negociar mais e dividir de forma igualitária. E depois vamos chamar o Corinthians para nos ajudar a negociar, a ganhar mais, sendo que nós vamos prometer para o Corinthians o mesmo que nós reclamávamos que o Flamengo tinha. E por fim, poxa, a gente não conseguiu arrecadar nem com o Corinthians aquilo que a gente havia projetado. E agora a gente vai ganhar bem menos com o Corinthians do que se estivesse sem o Corinthians. É uma consequência, na minha opinião, de erros e falta de estratégia, que vai condicionar muito
uma hierarquia financeira no futebol brasileiro para os próximos anos, se isso de alguma maneira não for remediado. Já existe um discurso e um movimento, inclusive, feito pelos próprios clubes da LFU, quando resolveram reduzir parte do percentual que venderam ao grupo de investidores, de no próximo ciclo de negociação, justamente fazer de forma coletiva com o grupo da Libra, né? Eu não sei se vai ocorrer isso, porque vão ter outras variáveis que vão interferir aí. Certamente o Flamengo, com o novo presidente, o BAP, que é muito agressivo nessa questão dos direitos de mídias, é um cara muito experiente nesse segmento, não vai aceitar abrir concessões como o Landim abriu ainda aqui na Libra. Então, essas negociações prometem ser muito mais draconianas, muito mais agressivas por parte do Flamengo, que deve pesar a mão no mercado. E aquele trem que havia passado com a LFU dentro da Libra parece que pode não voltar mais. Enfim, a gente vai ver como o contexto do mercado vai indicar os próximos passos. Mas nesse momento está muito claro que a LFU, independente das narrativas que contem, está numa situação mais complicada do que ela imaginava estar nesse momento. E vai ter que ver como vai distribuir um dinheiro conseguido até agora, que não é nem metade do que ela havia projetado, só que vai ter que dividir uma parte muito maior para o Corinthians, algo que ela sempre criticou no Flamengo. Fica difícil entender como é que vão lidar e gerenciar a situação. Mas eu quero saber a sua opinião a respeito, portanto, deixe aqui seus comentários. É muito importante para o crescimento do canal a sua interação, a sua inscrição no canal. Não esqueça do like e de compartilhar esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.